Perfeito, Débora. Boa noite a todos. Retornando então do nosso intervalo. Hoje nós estamos falando sobre a escrituração fiscal digital, né, EFD, REINF. Quando foi no intervalo, beleza, William? Quando foi no intervalo, eu fui perguntado ali qual que era a distinção ali do tipo A3 ou A1, né, do certificado. O certificado A3 é esse aqui do token que eu comentei com vocês, o A3. Do token sempre ele vai exigir a senha de acesso. E o A1, ele fica instalado direto na máquina, então ele não tem o token, já está na máquina. E o colocar a senha, né, ele pode ser obrigatório, como pode não, você pode deixar para que não precise ficar digitando a senha o tempo todo. Tá? Ele vai estar na máquina, então tendo a informação ali, já sabe que, né, aquela máquina ali está tudo ok para fazer os lançamentos. Beleza? Opa. Saí aqui de onde eu estava, só um pouquinho. Aqui. Continuando, então, né? O evento 1000, principais informações, né? Quais são as principais informações? O regime tributário, né? Real, presumido, simples nacional. Informar se entrega, né, a ECD. Informar se é sujeito a CPRB. E dados do responsável pela informação. Né? Aqui é a questão da exoneração da folha, né? Matéria trazida até pela palestra que vocês assistiram ali. Acho que não foi comentado tanto, né? Mas quando escutei uma vez o Paulo Guedes comentando ali a respeito da importância da reforma tributária, ele falou novamente ali da exoneração da folha de pagamento para incentivar a geração de empregos. A R1070, informar se a empresa tem algum processo, né, que o beneficie na redução de impostos, né, se ele tem alguma forma ali que suspende, reduza, isso vai ser informado no evento 1070. Aqui, o evento 2010, as retenções previdenciárias. Então, informar, né, os serviços contratados com as informações sobre as retenções do INSS nas notas fiscais. Então, aqui, ó, 2010, né, o CNPJ do tomador, os diversos prestadores de serviços, as notas fiscais, né, aí ali, ó, valor da base de cálculo da retenção, né, e aqui, né, 11% ou 3,5%, adicional 4, 3 e 2, e o valor da retenção. Aí depois, aí o que ele vai fazer, né? Ele vai, ó, identificação do estabelecimento da obra, CNPJ, né, da obra 1, da obra 2, e aqui os prestadores. Ele vai somando, ó, você tem várias notas, né, para um prestador, outro prestador da obra 1, né, você consegue visualizar bem. 2020, serviços prestados. Né? Aí, mesma forma, só que daqui é o CNPJ da prestadora, filial e tomador, né, da obra. Prestador, código do serviço da nota fiscal. Aí aqui tem a discriminação dos serviços, código da tributação, cobrança em geral, 1722. Tomador, exigir a nota fiscal e as retenções, quando devidas, realizar o recolhimento, informando anualmente ao prestador. Né? Então, ele presta a informação, o tomador, ele vai informar ali, né, o prestador de serviço, né, e ele vai fazer a retenção do valor do INSS. Né? Ele é que é o responsável. Por quê? Qual que é a lógica, né? Pensem o seguinte, é que nem a questão da substituição tributária e tudo mais, né? É que você tem a situação lá de quem, né, está contratando serviços e é muito mais fácil. Você tem, infelizmente, né, no Brasil, não sei se é uma questão de filme ou o que acontece, ou se a tributação é gigante e o empresário não aguenta. Né? Você vê programas ou pessoal lá fora mencionando o seguinte: a minha empresa é centenária, a outra empresa não sei quantos anos, isso aqui tem várias gerações. Infelizmente, no país que a gente vive, né, aí não é possível que tanta gente seja tão avoada e se atropele e se
né, acaba virando uma bola de neve. Mas, infelizmente, é difícil você ter empresas centenárias, né? Você tem empresas... A Ering, acho que é uma empresa centenária, né? Mas ela teve que se reinventar. Você tem várias empresas assim que eram sinônimo de solidez, que depois, em determinado momento, passaram por uma situação difícil, né? A gente tem uma outra empresa aqui em Blumenau, que sempre foi sinônimo assim de empresa impecável, né? Recentemente estava numa situação difícil, né? Por quê? Porque o mercado muda, né? Às vezes um produto que, tipo assim, era o produto, acaba se tornando, infelizmente, obsoleto. E o cara não consegue se manter. Mas isso a gente está falando das grandes, né? Ou as que cresceram. Mas das empresas pequenininhas, o que acontece é assim, ó, a pessoa monta um pequeno negócio, né? E na hora dele cobrar o valor do serviço, ele cobra um valor X. Não sei se o valor é muito baixo ou se o valor é baixo somado às vezes em inadimplência de outro, ou o cara vai se atropelando e não paga os tributos. Moral da história, moral da história. O cara se atropela todo e no final não paga os tributos. Então o que acontece, né? A, o governo, né, decidiu por bem, então disse, não, retém ali o INSS, garante ali a situação, vai possibilitar depois uma, né, uma aposentadoria e também garante ali que você vai receber, né, a contribuição previdenciária. Não está escrito em nenhum livro didático, né, mas é a minha percepção, né, em relação ao que acontece, né, que nem eu comentei antes do intervalo. Se você tem um pequeno produtor rural ali, o pequeno produtor rural ele nem tinha contabilidade, ele não tinha nada. Ele falou, não, eu tenho umas notas fiscais ali que eu guardei por causa do bloquinho, coisa e tal, mas ele nunca tinha feito contabilidade nenhuma. Então, assim, né, a empresa que então recebia, né, os produtos desse produtor rural, ela sim, tinha nota de entrada, lançava, tudo certinho, né, graças a Deus, né, porque essa é a realidade, né, de muitos, né? A pessoa às vezes acaba contratando, a gente teve muito aí na região, no litoral, de uma pessoa oferece os serviços, né, de prestação de serviços de zeladoria, de limpeza, né, para condomínios. Escutem só, não foi uma vez que eu já vi algumas vezes. Aí as pessoas contratam, pensam assim, vou contratar então uma empresa e ela vem prestar serviço no meu condomínio. Excelente, porque daí, né, o condomínio edilício, né, então o prédio, né, onde as pessoas residem. Então assim, o prédio não se incomoda com ter funcionário, é tudo terceirizado, beleza. O que aconteceu? Algumas vezes, já que os alunos vieram me relatar assim, professor, sabe tal empresa? Né? Assim, o que aconteceu? Né? Fechou. Né? Na verdade, não é que fechou. Na verdade é que o pessoal fala assim, né, que terminou o dia, mas a empresa não amanhece. Ou seja, os gestores receberam, pela questão da contratação desse serviço de terceirização, eles não pagaram as pessoas que para eles trabalhavam, então aquela moça que fazia o serviço de limpeza, aquele que fazia o serviço de zeladoria, tá? Ou até de segurança, dependendo do condomínio, e os funcionários se veem, né, sem saber o que vão fazer, tipo assim, de uma hora para outra, né, a empresa desapareceu. O que vai gerar, né? Gera uma trabalhista contra o condomínio vai acabar pagando, tá? E além disso, se descobre, né, ou se descobria que a empresa jamais, ele nunca tinha pagado nada, né? Tipo assim, ia ver lá o extrato do FGTS, não tinha nada, né? Então assim, por isso, qual que é a lógica? A lógica é assim, ó, você vai contratar um serviço, né? A questão da ação de mão de obras, lá de limpeza e coisa e tal, então retém o INSS e daí você garante, né, os valores, ok? Essa, na minha concepção, é a lógica, né, no país que a gente vive, do porquê que você passa, né? Você tem situações assim. Então, não é só a questão, né, de você alinhar e amarrar em relação a saber, né, quem prestou e quem tomou o serviço e os dados batem, né, mas a ideia da retenção é justamente para que você garanta, né, que esses recursos vão ser realmente destinados ali aos cofres públicos. Concordam? Ou só eu penso assim?
Somatório das contribuições retidas, né? O CNPJ do prestador de serviços, né? E daí os valores, beleza, como a gente viu, só que um tomador e o outro é o prestador. O recolhimento das retenções do INSS em notas fiscais é feita pelo CNPJ do prestador, mas após o início da DCTF, passará a ser feito no CNPJ do tomador, com a identificação de cada um dos prestadores de serviço que tenham sofrido a retenção, né, a alteração que teve. Retenção do INSS e nota fiscal. Aí aqui, ó, a retenção, né, constante lá da Lei 9.711, que se refere à parte do INSS, será repassada pela REINF. A informação será cruzada com a realizada pelo tomador, que identifica cada prestador, né, pelo seu CNPJ. Aí aqui tem, né, tomador e prestador. Arredondamento. Utilize como a regra de cálculo para as operações de multiplicação envolvendo decimais, a função de truncar na segunda casa decimal, né? Para arredondar. Dessa forma, para efeito de apuração dos valores tributados, são consideradas duas casas decimais sem arredondamento. Aí aqui ele traz um exemplo, né, de que fechou, ó, um número quebrado, né? Então ficou 100,99. Como destaque, o valor da retenção é feito pela empresa prestadora de serviço para diminuir a possibilidade de erros na recepção dos arquivos e também para diminuir a necessidade de ajustes em software. Optou-se por aceitar também o arredondamento para maior no limite de 1 centavo. Tá? Para que não dê problema ali na hora que cruzar as informações e acusar uma quantidade enorme, né, de mensagem de erros. Tá? Recursos recebidos por associação desportiva. Evento em que são prestadas informações relativas aos recursos recebidos a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas, símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos esportivos por associação desportiva, que mantém equipe de futebol profissional. Quem que é obrigado, né? A associação desportiva que mantém equipe de futebol, quando receber recursos a título de patrocínio, licenciamento, uso de marca e símbolos de publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos esportivos. Recursos repassados, né? Quando eles recebem, quando são repassados esses recursos, tá? Aqui, né, tipo do fluxograma, de como que acontece, né? E daí a contribuição, ó, 5%, tá? Os outros a gente viu lá, né, 11%, aqui a contribuição é de 5%. Comercialização. São prestadas informações relativas à comercialização e à produção rural. Quem que é obrigado? Produtor rural, pessoa jurídica e agroindústria que vender ou consignar produção rural ou agroindustrial, quando a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições sobre a receita de comercialização da produção for atribuída ao próprio produtor rural, pessoa jurídica ou agroindústria. Nos casos abaixo, se aplica o regime substitutivo. Aqui o mesmo exemplo, aqui, ó. Exemplo não, perdão, fluxograma, né? E aqui os valores. Os valores não aparecem aqui, tá chiquitinho isso aqui. Beleza. Aqui, o evento 2060, que incide sobre o valor da receita bruta em substituição à contribuição previdenciária patronal, incidente sobre a folha de pagamento dos segurados, empregados e contribuintes individuais, né? Quem que é obrigado? O contribuinte que desenvolva as atividades relacionadas no artigo 7º ou que fabrique produtos listados no artigo 8º. Aí diz, né, ó, órgãos públicos não deverão enviar esse evento. Beleza, aqui tá. Tudo com fluxograma, deixei bem completinho, né? E aqui diz, ó, em conformidade com o artigo 15 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, né, que dispõe sobre a DCTF Web, não deverão ser informados os valores da DCTF a partir do mês em que se tornar obrigatória a entrega da DCTF Web, de acordo com o cronograma estabelecido. O 2070, aquele que foi suspenso, a gente vai abrir. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Ó, lembra que a gente falou? Você pode vir aqui. Vamos em perguntas frequentes.
abrir o site ali, né, SPED, Receita Federal do Brasil. Aí, lembra que a gente falou dos eventos? A gente consegue abrir os eventos, ó. Ó, perguntas frequentes do geral, que a gente vai fazer atividade, tem perguntas do geral, e outras perguntas também ali de outros pontos aqui do perguntas frequentes, tá? Evento 2070. O evento 2070, retenções na fonte do imposto de renda, contribuição social, COFINS, que substituirá a parda, deve ser enviado de imediato? Resposta. Este evento não mais existe. Além do mais, a DIRF não será integralmente substituída logo de imediato, referente ao ano calendário 2019. Sendo assim, o evento da FDRENF, que colherá as informações a respeito das retenções na fonte, o que seria o 2070, não está mais disponível e será substituído pelo 4010, 4020, 4040. Que não parece. Conforme a seguir. Aí ele explica, ok? O material que eu fiz em 2019 falava que o 2070 estava suspenso, agora a gente consegue consultar aqui mais informações, né? O 5001, ó, aí você consegue abrir cada um deles aqui, tá vendo, ó? Explica, né, ó, o que há, como é que funciona, beleza? Vamos voltar lá para nossa apresentação, né? Que eu mostrei assim, quando pesquisa, que aí diz, ó, este evento, meu material 2019, né, ainda poderá sofrer alterações. Vocês viram que sofreu. Aqui, eventos da FDREINF, né, aqui, ó, dados do empregador. Lembra que a gente falou, evento 1000, né, e vai seguindo, tabela de processo. Aqui, cada um deles, ó, o R5001, fechamento, 5011, cálculo das contribuições, né? Aí é feito com a Receita, vai para a DCTF Web. Eventos da FDREINF. Aqui exemplo para espetáculo de futebol, né? Ó, aqui eu tenho quem é, né, tomador de serviço, prestador de serviços, patrocínio de futebol, produção rural, né? Aqui quem tem desoneração da folha. Aqui para espetáculos esportivos, né? E aqui só algumas informações, são algumas informações finais aqui. Conforme, né, a Instrução Normativa 1701/2017, alterada pela Instrução Normativa 1842, do Diário Oficial da União, né, a falta de entrega ou atraso na entrega, né, vai corresponder, qual que é a sanção, né, a penalidade? 2% ao mês ou fração incidente sobre o total dos tributos informados, limitado a 2%. Então, digamos que você tinha uma empresa grande, sei lá, que digamos que o valor, sei lá, vamos fazer assim, ó, vamos colocar aqui, ó, o valor, né, devido ali dos tributos era de 100 mil, tá? 2% ao mês, a sanção é de 2 mil, até chegar em 20 mil, tá? Incorreções ou omissão, né? Faltou ali dados, tinha dados errados, né? R$ 20 a cada 10 infrações 10 infrações incorretas ou, né, omitidas. Sendo a multa mínima, né? Ou movimentação, olha, omissão sem movimentação, R$ 200. Atraso, omissão e incorreção, R$ 500, né? Então, na aula passada, eu tinha apresentado para vocês um material que era da própria Receita Federal e do secretário, o pessoal comentando assim, né? Que na verdade não era do auditor, tá? Não era do auditor, mas também tinha, né? O pessoal comentando ali a respeito das alterações, o que vem a ser, todo esse processo de desenvolvimento tecnológico, né? Falar assim, olha, o objetivo não é penalizar ninguém, o objetivo é só, né, que fique melhor e coisa e tal, né? Enfim, né? Mas tem que estar atualizado, né? Senão vai ser salgada a brincadeira. Redução das multas. Observado o valor da multa mínima. Então, se for antes de procedimento de ofício, né, antes do notificado, coisa e tal, né, 50%. Se entregue dentro do prazo da intimação, né, tem uma redução de 25%. E se for um MEI, 90%,
né? E se for Simples Nacional, 50%, né? Dá uma aliviada ali na multa, né? Reabertura dos eventos periódicos é o código 2098, que nem a gente falou, né? E daí diz, ó, o envio desse evento torna necessário um novo fechamento. Então, se ele abrir, ele vai ter que fechar de novo, né? Este evento não pode ser retificado nem excluído. Caso existam informações incorretas, a empresa deve fechar o movimento e enviar outro evento de reabertura. Explicando o 2099 de novo, né? Fechamento, não havendo informações a prestar, né? Deve informar sem movimento, a partir da primeira competência da qual não houve movimento. Essa informação terá validade até que haja uma nova informação. Depois a gente viu que ele vai enviando a cada ano, né? Senão o prazo de vencimento é dia 15, né, do mês. O código para receita de espetáculos esportivos, aqui o portal, né, web, entra em produção a partir do dia 29/10/2018 e estará disponível no ECAC. Deverá clicar em declarações demonstrativos, SPED e acessar FD-Reinf, que é o exemplo da tela, como acessar, né? E é isso, pessoal. Nesses nossos encontros, né, o objetivo é conversar com vocês a respeito, né, de para onde estamos caminhando, né? Então aqui a gente está, ó, eu joguei no Google, deixa eu ver se voltar um aqui, ele vai direto, deixa eu ver aqui, ó. Só para mostrar como é que eu fiz a pesquisa, né? Acho que teria sido mais rápido se eu tivesse jogado no Google direto, né? Ó, agora tá aqui, ó. Você joga no Google, né? Eu digitei, ó, EFD Reinf, né? Não, primeiro que é anúncio, né? Ele coloca ali, ó, isso aqui é um anúncio, remessa online. Então, primeiro, ó, é o SPED, ponto, Receita Federal do Brasil, ponto, né? Que é rfb.gov.br. Clicou ali, ó, já abre até umas opções ali do próprio site. E aí a gente vê a respeito dos vários, né, dos SPEDs. SPEDs é Sistema Público de Escrituração Digital. Falamos a respeito do EFD Reinf, né, de uma forma simplificada. É claro, a gente não consegue esgotar a nossa conversa numa aula, mas a gente viu que ele, né, eu tenho as citações das folhas de pagamento, que vão estar lá no E-Social, e eu tenho o EFD Reinf em relação às retenções, né, quem presta serviço, quem toma serviço, e daí eu comentei para vocês também ali, que eu tenho situações onde a contribuição ela é diferenciada, que é a questão, né, de clube de futebol, aí entra toda a questão, né, de quem repassa recursos, de quem recebe, a associação desportiva que recebe recursos, e quais são os códigos. A gente tentou, de uma forma simplificada, mostrar um pouco ali a respeito dos eventos, para que vocês tenham, assim, uma base ali das telas. O que a gente vai conversar, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar nessa sequência, né, com os outros módulos aqui, ó. A gente vai fazer de uma forma simplificada, de uma forma que seja legal também, né, falar sobre os outros módulos dos SPEDs a partir dos nossos próximos encontros. O que a gente vai fazer nesse momento, né? Nesse momento, eu disponibilizei uma atividade que consiste na resolução ali de algumas perguntas, né? E depois fazer um esquema, um mapa mental, um fluxograma ali, para que vocês desenvolvam, né, o passo a passo ali a respeito do que vocês compreenderam. Pode ser um mapa mental bem legal para trabalhar os pontos principais ali a respeito, né, do EFD Reinf, ok? Vou parar a gravação por aqui, vou passar mais algumas informações e vou ficar também à disposição, beleza?